chegamos assim, vamos tentar engravidar de novo? Vamos. Então, eu comecei a me preparar para uma nova gestação. Eu tinha ganhado um peso na pandemia, que eu acho que aconteceu com muita gente. É ficar em casa, sempre em casa, né? Isso não é uma boa ideia. Quem não ganhou um Nossa peso. Senhora. E aí, eu me cuidei, me priorizei, cuidei muito da minha saúde, perdi muito peso. Voltei com a minha rotina de atividades físicas, que é uma coisa que eu gosto muito. E aí, veio um positivo. Nesse novo positivo, a gente resolveu esperar para contar para a família, para ter mais segurança. E aí, quando estava com as 9 semanas, que foi quando eu tive o aborto, a gente contou. E todo mundo ficou muito feliz. E todo mundo ficou super empolgado novamente e tal. E essa gestação já começou a ser celebrada ali. Eu ainda não conhecia a Marina. E aí eu fui fazer o primeiro morfológico. Nesse morfológico, a gente viu uma alteração na translucência nucal. E o médico que estava fazendo o ultrassom falou assim, eu acho melhor você procurar um ultrassom especialista em medicina fetal, porque eu vejo algumas outras alterações e tal. Então, fizemos tudo que tinha que fazer. Colhemos o cariótipo, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Depois eu fui ficando especialista. E veio um exame sem alterações. Passaram-se mais algumas semanas e fomos fazer um outro ultrassom. E aí a gente tinha um bebê com um quadro de hidropsia. Sim. Na verdade, deixa eu só te interromper um pouquinho, Bela, porque, na verdade, assim, o seu bebê, ele tinha uma translucência nucal bem alterada, né? Era. Então, eu não me lembro o valor. Era exorbitante. Era muito grande, né? Era. E a hidropsia fetal, ela, na verdade, é uma alteração que o bebê todo incha. Então, a gente vê um edema, que a gente chama de generalizado. Então, a gente vê, às vezes, um derrame nos pulmões, às vezes na barriguinha, a pele fica mais inchadinha. O bebê ele pode ter um inchaço também na nuca, às vezes a placenta pode ficar inchada, o líquido amniótico, né? E existem várias causas para isso, né? Podem ser genéticas, às vezes podem ser infecciosas, ou às vezes a gente tem algumas alterações que a gente não consegue determinar a causa inicial, mas que também podem levar a um quadro de hidropsia. É um quadro muito grave, né? E aí, quando eu encaminhei o exame para minha irmã, ela ciente da gravidade disso, entrou em contato com algumas colegas lá. Eu não me lembro bem. Foi a Raquel. E conseguiu o contato da Marina, que prontamente me atendeu. Ser médico da família essa hora é difícil, né, Mari? É sofrido, porque eu lembro do dia que minha irmã me contou, eu lembro de eu sentada no sofá, olhando para aquele ultrassom, e aí eu falei, eu não sou ginecologista obstetra, mas alguma coisa me recordava daquilo, busquei algumas referências em fontes confiáveis, e falei, realmente, me parece uma condição realmente muito grave, preciso de uma avaliação especializada logo. E aí eu queria o melhor para minha irmã, porque a gente sempre quer o melhor para quem a gente ama. E foi assim que eu consegui seu contato, né? Eu cheguei a te mandar uma mensagem, mas acho que ela conseguiu marcar a consulta tão rápido que nem deu tempo, assim, de você ver minha mensagem. Eu me lembro, foi você que marcou minha consulta. Foi. E aí, assim, conseguimos marcar e aí ela deu início ao acompanhamento, né? E aí eu fui na consulta com a Marina, com todos os exames, porque a essa altura eu já tinha muitos ultrassons, às vezes com diferença de um dia. Já tinha o cariótipo, a gente já sabia que era um menino. E aí chegamos na consulta, né, Marina? E aí conversamos. Essas consultas, elas são muito difíceis, né? Na verdade, quando a gente tem alterações, assim, é difícil a gente contar isso para uma família, né? Porque os pais nunca querem receber essas notícias, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode... a gente não pode fazer muito rodeios, né? E a gente tem que ser muito claro nas informações que a gente está dando. Mesmo sendo informações dolorosas, né? Porque, na verdade, aquilo depende
Acho que é a vida, né? Assim, depende de tudo que a gente vai conseguir raciocinar daqui para frente, de como que a gente vai agir e do que a gente vai esperar, né? Sim, sim. E nessa conversa a Marina me explicou, né, a gravidade do caso. E isso que ela está falando é muito delicado mesmo, né? De como a família vai receber aquilo. Estávamos eu e meu marido. E a Marina nos explicou tudo. E aí eu perguntei para ela. Ela me disse que o quadro era grave e que ele poderia vir a falecer no útero. E aí eu perguntei para ela, eu me lembro direitinho. Marina, e se ele falecer? O que vai acontecer? Aí ela me falou, a gente vai ter que ter um parto. E aí eu falei, aí eu vou ter o parto normal, que eu sempre quis, e eu vou embora para casa com as mãos vazias. Aí ela foi e falou assim, E aí a Marina virou e falou assim para mim, ele já tem nome? E aí eu falei assim, não, a gente não conseguiu pensar no nome. Aí ela falou assim, precisa de um nome, ele é filho de vocês. E aí eu falei, vamos pensar no nome. Tá moladinho, mas... E aí... Eu sou chorona, né? Olha que eu choro também. E aí começamos a pensar nesse nome. Em família. E aí no Natal veio o nome dele. O nome dele era Samuel. E quem escolheu o nome foi eu. Foi o único nome dos meus filhos que eu escolhi. Porque a história bíblica de Samuel, a mãe dele clamou muito para que ele viesse. E ela falou que se Deus desse para ele no Samuel, ela ia oferecer a vida do Samuel para ele. E eu falei, ele vai ser meu Samuel. E aí, quando a gente teve essa provocação, ele precisa de um nome, veio também no coração da minha filha assim, mas o nosso outro bebê precisa de um nome. A gente fica falando bebê, o bebê. E aí o bebezinho do abortamento, a gente escolheu o nome Cris, porque a gente não sabia se era um menino, se era uma menina. E assim nomeamos todos os nossos filhos naquele momento. Isso mesmo. E vivemos, né, uma gestação bem atípica. E durante muitos momentos eu me senti muito sozinha, porque as pessoas não conseguiam muito entender. E hoje eu consigo perceber que realmente era difícil para elas entenderem, que estava no meu corpo. Eu estava vendo que tudo era diferente. E eu vivi um luto desencontrado, por exemplo, do meu marido, porque ele ainda tinha uma grande expectativa de que um milagre pudesse acontecer. E eu acredito que às vezes o milagre acontece de uma forma diferente, né? E aí, quando a gente estava... Nós tivemos uma viagem em família. A gente estava com umas 20 semanas. E eu lembro que eu perguntei para você assim, você iria? Aí você falou assim, tem risco, mas eu iria. Aí eu falei, então eu vou. Fomos para a viagem. Foi uma das viagens mais maravilhosas que a gente fez, assim. A minha filha, toda vez que fala de alguma viagem, ela quer voltar para aquela mesma viagem. E aí, depois que a gente voltou, um dia depois, eu estava com 23 semanas e 2 dias, fomos no segundo morfológico. E ao começar o exame, a doutora Mariana, que fazia meus ultrassons, me perguntou assim, você estava sentindo ele mexer? Você está sentindo ele mexer? Aí eu falei assim, eu sentia umas tremidinhas, porque ele não conseguia mexer muito. Mas eu não estou sentindo essas tremidinhas mais. No meu interior ali, eu pensava já há alguns dias, acho que meu filho partiu. Porque nós dois estávamos tendo conversas muito íntimas. A cada exame eu via que ele estava piorando. Eu tinha várias conversas com ele e falava assim, filho, eu sei que a mamãe está sofrendo, porque eu sofri muito. Mas você não precisa ficar aqui por mim. A gente vai continuar junto. Você pode ir. E aí, eu achava que ele já tinha ido, mas eu não tinha coragem de falar. Gente, acho que o Samuel foi embora. Porque
as pessoas poderiam pensar que eu estava desistindo dele. Então, quando ela começou o exame, ela me fez essa pergunta. Quando ela colocou o aparelho do ultrassom na minha barriga, eu já tinha percebido que o coração não batia, porque eu já estava craque em ultrassom. E aí, ela mexeu. Ela é uma médica muito sensível também. Sim. E aí ela foi e falou assim, então, Bela. Quando ela falou, então, Bela, eu comecei a chorar. Porque tinha acabado nosso tempo juntos. Pelo menos aqui. E aí meu marido ficava assim, gente, o que está acontecendo? Aí ela foi e falou pra ele assim, o coraçãozinho dele parou. E aí eu sei que naquela hora abriu o chão pra ele. Esse chão que já vinha abrindo pra mim aos poucos e acabou de abrir ali abriu pra ele de uma vez, né? Aí eu liguei pra minha irmã. Liguei pra sua irmã. Falei, vamos lá. Fomos na Marina. E fomos viver a experiência do parto. Né? É muito importante, eu acho, Bela, gente, quando você fala do nome, né, quando você fala da viagem, né, a vida, né, ela começa no bebezinho lá nos primeiros dias, né? Então, o Samuel, lá no seu útero, quando ele ainda era apenas algumas células, ele já vivia, né? E mesmo que ele não tenha nascido com vida, que ele tenha saído do seu útero com vida, ele teve uma vida com você, com a sua família, dentro do seu útero. Sim. E é importante a gente entender isso, porque independente de qualquer coisa, o tempo que ele teve com vocês era esse. Então, partilhar talvez essa viagem, partilhar a escolha do nome, né? Esse tipo de vivência com esse bebê que existiu, né? Ele passou um tempo com vocês. Isso é muito importante, né? Porque talvez não foi o tempo que a gente queria, não era o tempo que você planejou, sim, mas foi o tempo proposto para ele. Sim. E ele foi o seu filho e continua sendo, né? Ele foi o seu filho nesse tempo. E partilhar esse momento é de extrema importância. É claro que você vai ficar triste, mas você vai dar tudo o que você puder para ele ter a melhor vida possível enquanto ele estiver aqui com a gente. Exatamente. Né? Exatamente. E ele foi muito amado, né? Muito. Tem um tio muito querido do meu marido que um dia me disse assim, quando a gente estava sepultando ele, o tio do meu marido disse assim, o Samuel precisava receber amor. E ele recebeu tanto amor que ele já cumpriu o que ele veio fazer aqui. E foi uma gestação diferente mesmo, porque foi uma gestação em que, acho que por ter a ciência de que o tempo que eu tinha ele comigo era o tempo que ele estava no meu ventre, a gente conseguiu criar uma intimidade muito forte, assim, sabe? Eu percebi isso na minha outra gestação, que vai chegar lá. Calma aí. Vamos lá. E aí a gente fez uma indução do parto, né? A gente começou uma indução do parto, era um dia muito chuvoso. E a gente começou umas 6 da manhã, Marina, eu acho, sei lá, não sei. 7 e pouca. Começando de manhã, você assim. descobriu o óbito fetal. Eu me lembro direitinho, era por volta de 1h da tarde, você me ligou. 2 horas a gente estava na Marina. E aí você não quis internar na quarta para contar para Clara, conversar com ela. Foi. A gente internou na quinta, porque eu fiquei lá também o tempo todo, então a gente internou. Na quinta, 7 horas por aí, foi o primeiro comprimido. E aí era um dia feio, realmente, um dia muito nublado. Era um dia muito triste, assim, muito nublado. Chuvoso. Não é feio a palavra, é nublado, sim, chuvoso. E aí ele veio num ambiente de muita paz, né? A Marina, com todo cuidado, assim, conseguiu que a gente fizesse aquele parto no próprio quarto mesmo. A gente teve muita ajuda da equipe do Neo Center, né? Na maternidade que a gente escolheu. Eles foram muito sensíveis, né? E acolhedores. Muito. O cuidado de todo mundo, né? Desde o anestesista, as enfermeiras, as copeiras, os recepcionistas. Quando eu cheguei na recepção lá, eu cheguei chorando. E aí eu falei, eu vim aqui que eu sou paciente da doutora Marina. Aí a moça da recepção saiu de lá de trás do balcão e me deu um abraço. Falou, vai ficar tudo bem, calma. Nós vamos cuidar de você. E, de fato,
eu fui muito bem amparada ali por todo mundo. E aí a gente conseguiu fazer isso ali na sala. Eu tinha comprado umas roupinhas para ele, eu levei as roupinhas. Eu levei minha vela para minha oração, porque eu precisava daquilo para me fortalecer. E foi um dia, assim, longo, mas foi um dia muito intenso, assim. A gente teve, eu e meu marido tivemos várias oportunidades de termos conversas fortes, intensas ali, sobre a vida, sobre ele, né, sobre o nosso filho. Eu sentia muito, assim, uma paz surpreendente. Porque eu sabia que eu tinha feito tudo que eu podia fazer, dado para ele todo o amor que eu podia ter dado até aquele momento, e que ele viria com todo o respeito que ele precisava. E depois de muitas horas, assim, ele veio, né? E a Marina já tinha me preparado que ele poderia vir. Como ele poderia vir? Porque um bebê hidrópico não nasce como um bebê que a gente está acostumado a ver, né? E aí, essa preparação também foi muito valiosa para mim. Foi uma coisa que eu fui me preparando durante muito tempo. Ele nasceu de um jeito que era muito difícil, mas ele nasceu meu filho, muito amado, e veio pro meu colo, e eu nem queria largar ele. Desculpa. E eu me lembro, eu tenho a imagem, da mesma forma que eu lembro da Clara quando ela nasceu, tenho a imagem da Manuela na minha cabeça. Eu tenho a imagem dele, mas não é uma imagem que me assusta. Não é uma imagem que me dá medo. É uma imagem de saudade, sabe? E uma imagem que me dá uma esperança, assim, de qualquer dia a gente sentar e trocar uma ideia. Mas foi muito valioso, assim, a forma respeitosa como ele veio, né? E depois disso tudo, a gente passou por todo um trâmite, né? De fazer um sepultamento do nosso bebê, um registro. E eu acho que em alguns momentos isso pode ter parecido assim, já passei por tudo isso e ainda tenho que passar por uma situação de ir a um cemitério e tudo. Mas eu acho que essas coisas foram muito valiosas também para encerrar aquele momento, sabe? Aí no outro dia a gente sepultou ele. Era um dia chuvoso ainda. E aí a vida foi seguindo aos trancos e barrancos, porque não foi fácil para nenhum de nós, né? Para os avós, para os tios, para ninguém. Para a irmã, ela sofreu muito também. A Clara já era grandinha, né, Bela? Ela já tinha 8 anos. Tinha um entendimento pouco maior, né? Tinha. E ela teve alguns momentos em que ela ficava assim, por que todo mundo pode ter e eu não? E era, às vezes, meu sentimento também, né? Por que eu não consigo dar um irmão para ela? Aí vinha ainda, tipo assim, não consigo nem dar um irmão para ela. A culpa da mãe. Né? E aí... ela amadureceu muito nesse processo também. Ela é uma criança que, para alguns assuntos, ela evoluiu muito nessa dor, sabe?